Doutor Fernando Gomes, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso jornal. Muito obrigado, Elizabeth. Vamos trabalhar? Eu fico dizendo bem-vindo, mas o senhor já é de casa, né? Já tem a chave do jornal, então só pode entrar. Muito obrigado pela recepção. E você pode participar sempre aqui, viu? Hashtag correspondente médico. Vai lá no Twitter, deixa sua dúvida, sua pergunta. E eu lembro que não existe pergunta boba, viu, gente? Se tiver alguma questão, manda pra gente. Começamos trazendo uma boa notícia. Em entrevista à CNN, a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, a Margarete Dalcomo, fez uma declaração que traz um alívio em meio à pandemia. Segundo ela, todas as vacinas contra a Covid-19 disponíveis protegem contra as variantes, inclusive a variante Delta. Vamos ouvir então o que ela disse. Todas as vacinas protegem contra todas as variantes. Essa é que é o fato que nós temos observado. O quanto protege, se protege igual ou se perde um pouco, isso tudo será determinado quanto mais nós estamos estudando, fazendo vigilância genômica e determinando individual e coletivamente essas taxas de proteção. Mas, sem dúvida nenhuma, né, para a opinião pública saber e ter segurança, tranquilidade, quanto mais vacinado nós estivermos, mais nós estamos protegidos contra as variantes que hoje circulam entre nós, a variante Gama, que é predominante, quanto a variante Delta, que parece já estar presente, né, em vários, quer dizer, comprovadamente já presente em vários estados do Brasil e parece estar ganhando um terreno de disseminação, uma vez que nós sabemos que ela é pelo menos 2 vezes mais contaminante do que a variante original. Pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, dizendo, então, afirmando que todas as vacinas protegem contra a variante Delta. E por falar em todas, já temos aqui no telão, né, doutor? Isso aí, Elisa. AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, Janssen, Covaxin, Sputnik V são eficazes, todas elas contra as variantes. Ela falou muito bem, né? A gente não sabe exatamente quanto e como isso vem a funcionar, uma a uma, mas, na verdade, a gente vive uma guerra silenciosa, uma guerra sanitária, enfim, e são armas potentes que a gente sabe que fazem a diferença no combate e no controle do coronavírus. Doutor, é a transmissão que vai criando novas variantes, ou seja, então quanto mais transmite, a doença vai ganhando pequenas modificações, o senhor já explicou aqui pra gente, e vai se transformando. Então, se houver cada vez mais vacinação, a gente automaticamente diminui a chance de haver o surgimento de novas variantes? O racional é o seguinte, conforme as pessoas são vacinadas, elas não significa que não possam ter a doença, mas, na verdade, assim, a manifestação clínica tende a ser mais frustra. Com isso, você imagina que a infectividade e passar isso para outras pessoas também vem a reduzir. Então, o que acontece é que as variantes surgem conforme o vírus ele se multiplica dentro do corpo de cada pessoa. Se você tiver mais pessoas doentes, de fato entregues ao coronavírus, e eles se replicando a todo vapor, é natural que, como se fosse uma fábrica que está construindo, na verdade, um vírus ou qualquer outro objeto, tem algumas alterações na sua linha de montagem. E uma vez que teve essa alteração, ela segue com a cópia modificada ali para frente. É assim que surgem as cepas e as variantes diferentes. Por isso que a vacina, e a gente fala aqui, né, a vacinação em larga escala acaba sendo a nossa grande arma para combater isso. E enquanto isso, obviamente, né, os cuidados gerais relacionados ao uso de máscara, higiene das mãos, distanciamento social, que fazem com que a gente enfraqueça esse poder de transmissão de uma pessoa para outra. Possivelmente, doutor, nós veremos anualmente uma vacinação contra a Covid-19. Não temos essa resposta ainda com exatidão, mas já temos ali algumas hipóteses que tendem para isso, né? O que a gente percebe é que tem países que estão conseguindo fechar o ciclo de uma forma mais rápida, outros estão demorando um pouco mais, mas assim, fica na imaginação das pessoas, né? Então todo mês de julho, por exemplo, vai ser o mês de vacinação para o coronavírus. Provavelmente, olhando o mundo real, entendendo um pouco de medicina, eu digo que o seguinte, o que vai acontecer? As pessoas vão sendo vacinadas. Quando a primeira leva foi vacinada, a última está sendo vacinada. E aí começa o segundo ciclo. Eu acredito que isso acaba sendo o que vai acontecer no mundo real. Mas, levando em consideração que o vírus é um vírus de transmissão respiratória, e a gente já tem um conhecimento de base, por exemplo, como o vírus da gripe, anualmente é o racional que venha a ter uma vacina para a gente combater e transformar essa pandemia, que é essa situação catastrófica, em algo lento e progressivamente, cada vez com mais controle. Não vai ter um passe de mágica que de uma hora para outra as coisas vão mudar.
Chatíssima essa situação toda desde março do ano passado. Exaustão na cabeça de todo mundo. Quem dirá para quem perdeu alguém, não é mesmo? Por causa da Covid-19. Tem pergunta? Quer participar? Hashtag correspondente médico. Vai lá no Twitter. Principalmente sobre esse assunto. Tem gestante aí na sua casa? Gestante ou puérpera? Tem? Já tomou a vacina contra a Covid-19? Como é que está o ritmo de vacinação com ela? Por que eu estou dizendo isso? Aqui em São Paulo, as grávidas e mães que tiveram filho recentemente e receberam a primeira dose da AstraZeneca vão poder completar o esquema vacinal, só que com o imunizante da Pfizer. Cerca de 9 mil gestantes estão nesta situação aqui no estado de São Paulo. Doutor, de acordo com o Ministério da Saúde, doses diferentes de fabricantes diferentes não deveriam ser misturadas. Só que, com esse cenário que acaba sendo novo, porque a gente acompanhou ali a pausa na aplicação do imunizante de Oxford AstraZeneca, por causa do aparecimento de alguns eventos adversos, por segurança puseram um stop em todo esse processo e agora voltam com a Pfizer. Já existem estudos que comprovam a eficácia entre essas vacinas, não é mesmo? AstraZeneca e Pfizer. Então, não estamos nadando num ambiente tão sem respostas assim, né, doutor? Sim, só para quem não acompanha muito de perto, qual que é a realidade dos fatos? Mais de 10 mil grávidas tiveram coronavírus, quase 1.000 morreram, ou seja, quase 10% de óbito relacionado com essa fragilidade em que a mulher pode se encontrar durante o processo de gravidez. Então, assim, é um desafio. Aí vem a vacina da AstraZeneca e, de alguma forma, existe um receio que exista a maior formação de trombos, de trombose mesmo, formação de coágulos, e isso também possa complicar o próprio processo de gravidez. Então, o que acontece? E saúde do bebê, né? Então, o que acontece? Não podemos deixar essas mães, essas mulheres, na verdade, descobertas, porque a gente sabe que existe uma fragilidade maior. Então, vem a ideia de você fazer uma combinação, lógico, baseado em alguma pitada de conhecimento científico, mostrando que essa combinação tem possibilidade de ser eficiente, eficaz. Lembrando que, na verdade, não tem por que uma vacina fazer mal se for aplicada junto com outra. Não tem uma ideia, um racional teórico que exista um coquetel que venha explodir o corpo de uma pessoa. De forma nenhuma. O que a gente não sabe é até que ponto o sistema imunológico é ricamente estimulado, e a formação de anticorpos, de imunidade celular e assim sucessivamente. Mas não tem por que, sabendo que existe esse ponto de fragilidade nesse tipo de pessoa, né, nessa situação, e vai ficar descoberta da sua proteção biológica. Doutor Fernando, tem até um assunto que a gente já trouxe aqui em nosso quadro, que é bastante curioso, que a gente já viu casos de mães vacinadas em que o bebê já nasceu com os anticorpos da Covid-19. O que a gente não sabe ainda é por quanto tempo e qual a efetividade, quão eficaz é esse anticorpo na vida do bebê. Mas já vimos casos assim, aqui no Brasil e também em outros países. Sim, a gente viu também, Elisa, você vai se recordar que já foi detectada a presença de anticorpo do tipo IgA no leite materno de mães que foram vacinadas ou tiveram coronavírus, passando isso para o bebê. Lembrando que a recomendação é que o aleitamento materno aconteça e pelo menos, né, por 6 meses, de uma forma bastante intensa e exclusiva. Você pode imaginar o seguinte: em teoria, pelo menos por 6 meses, esses bebês poderiam e deveriam estar protegidos biologicamente e naturalmente por suas mães. Assim que aparecerem novas pesquisas envolvendo gestantes, puérperas, a gente traz aqui para vocês que nos acompanham no Correspondente Médico. Doutor, risco de transmissão entre gestantes ser mais alto do que com outras pessoas? Existe esse tipo de afirmação? Não, mas o que acontece é que durante o processo da própria gravidez existe uma alteração no próprio sistema imunológico, porque na verdade a mãe está recebendo um material genético que não é dela, é do pai, e portanto existe um balé, na verdade, aí do próprio sistema imunológico para não rejeitar o filho, né? Biologicamente é isso que se fala, mas não dá para dizer que existe uma transmissão maior ou um risco maior. Do ponto de vista biológico, o corpo funciona diferente durante esse período da vida da mulher. Hashtag correspondente médico. Temos aqui uma pergunta que surgiu. Antes de trazer o próximo assunto, eu quero fazê-la. Ulisses Silva, doutor, tomei ontem a vacina e meu braço ainda está dolorido. É normal? É normal, pode acontecer. A gente tem que lembrar que você está colocando um elemento estranho, diferente para o próprio corpo físico e acaba sendo a reação, vamos falar assim, o efeito colateral, o efeito adverso mais comum que existe, que é algum desconforto, dolorimento no local, que tende a cessar aí em 24, 48, no máximo 72 horas. Dúvida respondida, então, para você que nos assiste e mandou a mensagem pela hashtag correspondente médico. Próximo assunto, um estudo publicado em uma revista científica alimentar britânica mostra que o consumo de carne vermelha processada está ligado a doenças cardíacas.
A análise foi feita com mais de 1 milhão de pessoas que foram acompanhadas, veja só, pelo período de 30 anos. De acordo com a pesquisa, o risco de doença arterial coronariana aumentou à medida que o consumo de carne cresceu. Então, para cada 50 gramas de carne bovina, cordeiro e porco consumidos, o risco aumentou em 9%. Doutor Fernando Gomes, explique, por favor, qual é o efeito da carne no nosso corpo e de que maneira o consumo da carne pode contribuir para o aparecimento de doenças. Na verdade, a carne faz parte do prato de qualquer pessoa ao redor do mundo, desde que, na verdade, ela não tenha nenhuma restrição ou vontade de não ingerir carne. O grande problema aqui, o X da questão, é o consumo, obviamente, em excesso. A gente sabe que a carne, principalmente a carne vermelha, ela é rica em gordura saturada e muitas vezes no próprio tempero é colocado o sal. O sal faz parte do tempero de, enfim, qualquer prato, praticamente, né? E essa combinação, ela pode levar à alteração das próprias coronárias, que são vasos que levam o sangue para o coração e, portanto, aumentam o risco da manifestação, por exemplo, de um infarto agudo do miocárdio, que pode complicar até mesmo com óbito. Lembrando que essa gordura vai interferir na saúde do colesterol, dos triglicérides e, em última análise, junto com outros alimentos, e isso sim colocaria o indivíduo numa situação desfavorável em termos da sua saúde do aparelho cardiovascular. Doutor Fernando, muitas pessoas consomem a carne vermelha, mas também vão alternando isso com a carne branca, né? Inclusive, esse relatório também trouxe notícias que são boas, viu? O consumo de aves, como frango e peru, que são consideradas as carnes magras, não trazem os mesmos riscos à saúde. Qual a diferença, então, doutor, entre carne vermelha e vou chamar de carne branca? Sim, existem fibras musculares diferentes, mas principalmente em relação à existência de gordura saturada, que a gente sabe que tende a ser menor, na verdade, no frango, no peru, no peixe, que muitas vezes até pode ter, por exemplo, no peixe, gordura também de outra maneira, que é uma gordura mais favorável para a saúde física. Então, mais uma vez, fica aqui, na verdade, um alerta, um lembrete, né? Você pode, na verdade, alternar e isso acaba sendo algo interessante, o seu cardápio, de modo que você não fique com carência de nenhum nutriente que é importante, porque a gente sabe que na carne também tem nutrientes que são extremamente importantes, como, por exemplo, vitamina do complexo B12 e outros, e, na verdade, você consegue fazer esse tempero no seu próprio dia a dia e, com isso, se proteger do que a gente não quer que ninguém passe, né? Que são problemas relacionados à saúde do coração. Doutor Fernando, conta pra gente, por favor, qual a importância de a gente alterar, um dia come carne bovina, outro dia vai comer peru, vai comer peixe, porque tem gente que pensa assim, se eu não comer carne vermelha todo dia, eu não tenho a força de sempre, eu preciso, é necessário sim carne vermelha sempre. Isso é um pouco de uma questão cultural, é um hábito, né? A gente cresce achando que tem de comer muita carne vermelha. Bom, a primeira coisa que existe é uma convenção de que a gente precisa ter café da manhã, almoço e janta, né? Na verdade, a própria sociedade se organizou dessa forma, é bacana que funcione assim e a gente se adaptou dessa maneira. Mas não existe uma regra que deva ser assim. A mesma coisa referente ao conteúdo do nosso cardápio. Conforme você acaba alterando, a gente sempre fala aquilo do prato colorido, das próprias variações que você pode fazer dos nutrientes, mas você enriquece o seu organismo com nutrientes que são fundamentais e importantes para o funcionamento. Não tem nada, na verdade, por exemplo, na carne, que se você não venha comer ela todo dia, você vai passar mal e vai ficar doente, de forma nenhuma. E da mesma forma, alternar isso e levar em consideração o peixe, por exemplo, o peixe de água fria, que é rico em ômega 3, como algo que faz muito bem para a saúde, de ser incorporado no cardápio. Porque tem pessoas que, de fato, na verdade, acabam pensando só de uma maneira. E estudos como esse fazem com que a gente pense de uma forma mais ampla, né? O caminho aqui do meio, né? A moderação, o saber escolher, colocar os pratos da balança aí para funcionar, acaba sendo a maior dica. Porque senão a gente entra num processo de pânico, né? Fala, então eu como carne, vou ter câncer, meu coração vai infartar e eu tô morto. Não é assim, né? Calma lá. É um caminho meio que do meio, mas acaba sendo um guia importante, porque é um estudo de respeito com um número considerável de pessoas por um tempo de segmento bastante prolongado, o que faz com que a gente tenha que, obviamente, entender que tem informação importante aí sendo passada. Sim, até vou reforçar e falar mais uma vez, então foi uma análise feita com mais de 1 milhão de pessoas acompanhadas por 3 décadas, por 30 anos, e que mostra que o consumo de carne vermelha processada está ligado a doenças cardíacas. Então, para cada 50 gramas de carne bovina, cordeiro e porcos, que o doutor explicou, o risco aumentou em 9%. É uma pesquisa, um estudo bastante considerável. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa bem interessante. Quando a gente fala de pesquisa científica, a gente imagina um cientista maluco dentro de um laboratório investigando. Olha que bonito. Você está falando de uma coisa que é uma linha de pesquisa. Certamente, pesquisadores envolvidos no processo da aquisição desse conhecimento fizeram parte desse trabalho lá atrás,
Muitos, na verdade, desistiram, outros vieram até mesmo morrer. E depois de 30 anos, com toda essa informação compilada, ela é apresentada para a gente, para toda a comunidade, de uma forma bastante saudável e importante. Então, isso é só para mostrar como a ciência progride, né? E quando você tem uma linha de pesquisa, diversas pessoas estão envolvidas no processo. Então, assim, não é uma andorinha que faz verão, mas é a importância, na verdade, do trabalho contínuo de todos que trazem informações extremamente relevantes. Admirável o processo em 30 anos de uma pesquisa. Ó, se você tirou uma foto tomando vacina, marcou a gente, hashtag Aquitinha, hashtag correspondente médico e fica pensando, ai, será que um dia vai aparecer minha foto? Será que é verdade desse pessoal aí que mostra a foto? Vamos ver aqui então, quem aparece hoje em nosso telão. Olha lá, participação da Ivonete, ela é de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Conheço Cachoeira Paulista, tem uma igreja grande lá, o pessoal da Canção Nova. Alegria, gratidão a Deus pelas boas oportunidades. Essa é a frase da Ivonete. Muito bom poder mostrar a sua foto, Ivonete. Temos mais uma participação aqui, segunda foto é do Euler Petrônio. E o que o Euler disse aqui, ó, segunda dose concluída com sucesso. Isso sim é missão cumprida. Muito bom, Euler. Ainda tomou a vacina ali com as imagens de cinema. Mestre dos magos. Mestre dos magos, pensando no... Como é que é esse, gente? É o cogumelo do Mário, não é? É o cogumelo do Mário, tá vendo? Divertidíssimo. Adoramos, Euler, a sua participação. Por favor, você quando for tomar a vacina, posta nas redes sociais, hashtag Aquitinha, com Y. E hashtag correspondente médico, quem sabe não aparece aqui no telão. Doutor Fernando, obrigada por mais um dia. Obrigado a você. E você é sexta-feira, né? A vacina, não é isso? Pois não, é. Sábado. Sábado, e vou mostrar aqui em nosso telão em breve, vacinada contra a Covid-19. A gente segura a lágrima, mas vai em frente. Lágrima de emoção, evidentemente, não de dor, de emoção para poder tomar a vacina. Doutor, vamos embora então. Chegou ao fim mais um correspondente médico.